as culturas são muito próximas realmente entre Alemanha, França, Brasil, mas sempre tem uma sensação estranha que não tem nenhum choque muito radical assim, mas coisas que são muito fáceis numa cultura passam a ser impossíveis numa outra e reciprocamente o impossível virá possível. Tem situações assim totalmente imprevistas. Eu lembro a noite em que eu cheguei no aeroporto de Porto Alegre, um casal me deu carona de brasileiros que eu não conhecia, eu só tinha trocado e-mails com eles. E só isso, para mim, foi uma descoberta imensa. Era, numa lógica francesa, é absolutamente impensável que alguém vai te buscar no aeroporto, que tu não conhece antes, teria que ser só um parente muito próximo iria te buscar no aeroporto. Aí andamos de carro, eu sabia ler o endereço em português aonde eu ia, mas obviamente não conhecia a situação geográfica da cidade. Então, dei um endereço para o motorista, e que também não sabia onde ficava exatamente. Aí o senhor que dirigia parou o carro, baixou o vidro e gritou pela janela: onde fica a Rua X? E alguém respondeu. E para mim isso também foi chocante, assim, na cultura francesa, pensar que tu pode, de noite, interpelar alguém na rua que é totalmente desconhecido, não se apresentar, não dizer, por favor, eu gostaria de ter uma informação, encaminhar o pedido, simplesmente quase gritar na rua e ter uma resposta, também foi uma surpresa total para mim. Então, esses são exemplos de situações culturais diferentes que eu gosto de relatar, porque mostra como a gente tem que estar bastante aberto e sempre tentar entender que a forma como nós entendemos e percebemos alguma coisa, mesmo se a gente entende 90% da situação, os 10% que ficam podem inverter totalmente a realidade social tal como ela acontece no país onde tu está. Outros exemplos que eu posso dar, eu levei muito tempo no estudo de informática como professor a me acostumar a ter alunos entrando na minha sala e dizendo: oi, quero saber tal coisa. Eu juro que as primeiras vezes que isso aconteceu, sem nenhuma maldade da minha parte, a primeira vez eu interrompi o aluno e disse: olha, tu vai voltar para o corredor, tu vai fechar a porta atrás de ti, tu vai entrar de novo, mas primeiro tu vai bater na porta, tu vai esperar um pouco, eu vou dizer entra, tu vai entrar, tu vai me dizer, por favor, eu gostaria de saber se o senhor teria tempo para me responder sobre tal e tal ponto. Quando eu expliquei isso para o aluno, eu vi que eu estava totalmente errado, que eu estava reagindo em função de uma cultura e de padrões de relacionamento interpessoais franceses que na URGS em Porto Alegre, no Brasil, simplesmente não existiam. Então, eu tive que aprender a me desfazer de algumas normas sociais da minha cultura para interagir da forma apropriada com as pessoas aqui no Brasil, em Porto Alegre. Faz agora 20 anos que eu moro aqui, 16 anos que eu dou aula. Eu acredito que os alunos a quem eu dei aula ainda hoje à tarde, por exemplo, com certeza ainda percebem a diferença na minha forma de falar. Não tanto percebem o sotaque, obviamente, mas percebem provavelmente as expectativas diferentes, a forma diferente como eu encaminho uma ideia, como eu apresento alguma coisa. Então, essas diferenças culturais, elas permanecem, elas são muito ricas também, muito interessantes, mas é cansativo também. Acho que os dois alunos, os dois colegas podem explicar os primeiros dias que tu chega no país estrangeiro, além da questão linguística, tu tá cansado o tempo todo, porque parece que é um esforço de cada segundo, o cérebro tá processando o tempo todo em background as informações para tentar desencodificar as coisas. É extremamente cansativo. Então tem que se preparar, tem que ser muito flexível, saber que tu vai na Alemanha, se tu vai na França, é difícil que alguma coisa muito ruim aconteça, mas sei lá, tu vai... Vou dar mais um exemplo. Eu, quando cheguei em Porto Alegre, eu saía caminhando, porque para o Nicolau, que mora em Grenoble, provavelmente agora ele já passou a pegar o hábito, em Grenoble tu atravessa a cidade caminhando em 30, 40 minutos. O centro de Grenoble, em 10, 15 minutos, tu percorreu boa parte das ruas. Então, para qualquer necessidade, numa cidade como Grenoble, na França, o mais rápido, em geral, vai ser saindo caminhando. Quando comecei a morar em Porto Alegre, que eu tentei replicar esse comportamento, obviamente não funcionou. Eu saía caminhando, uma hora depois eu ainda estava
muito longe do lugar onde eu devia chegar, ou chegava horas atrasado, literalmente, nos meus encontros. Então é esse tipo de situação que vai acontecer também quando você chega no país estrangeiro.